Bem-vindos a mais um resumo. Hoje, vamos mergulhar em um tema vital que muitos estão discutindo: a surpreendente mudança de postura do presidente Donald em relação ao conflito no Oriente Médio. Vivemos em um momento de grande tensão global, e entender os movimentos por trás dos holofotes é crucial para antecipar o que está por vir. Como Daniel Lopes sempre diz, saber as coisas antes delas acontecerem nos dá uma enorme vantagem. No centro da nossa discussão está uma pergunta fundamental: o que fez o presidente Donald mudar de opinião tão rapidamente sobre a situação entre Tel Aviv e Teherã? Inicialmente, ele era enfático em afirmar que os Estados Unidos não se envolveriam. Ele chegou a dizer, repetidamente, que isso é problema deles, referindo-se aos envolvidos no conflito. No entanto, de repente, após uma reunião no Canadá, ele correu de volta para a Casa Branca e decidiu oferecer ajuda direta a Tel Aviv. O que motivou essa virada de 180 graus? Existem duas hipóteses principais sendo discutidas para explicar essa mudança. Hipótese 1. Novas informações de inteligência. A primeira hipótese, e a mais amplamente divulgada, sugere que o presidente Donald recebeu novas informações de inteligência que alteraram sua percepção da situação. Inicialmente, ele poderia ter baseado sua posição neutra em dados que indicavam que os iranianos não possuíam equipamentos nucleares, conforme afirmado em março pela diretora nacional de inteligência, Avril Haines, perante o Congresso americano. No entanto, a nova informação o teria levado a acreditar que os iranianos, na verdade, possuem ou estão próximos de possuir capacidade nuclear. O texto da live nos lembra que informações de inteligência duvidosas já levaram os Estados Unidos a conflitos passados, como a Guerra do Iraque em 2003, que foi justificada pela alegação da posse de armas de destruição em massa que, mais tarde, se provaram inexistentes. Essa história é abordada em filmes como Zona Verde, Jogo do Poder e o filme O Relatório, além do documentário Fahrenheit 9/11. Essa primeira hipótese, embora plausível, levanta um alerta, considerando o histórico de informações de inteligência manipuladas ou incorretas. Se essa hipótese estiver correta, a estratégia dos Estados Unidos mudaria significativamente. Não seria mais apenas sobre impedir o projeto nuclear iraniano, mas sim sobre buscar uma mudança de regime em Teherã, ou seja, a derrubada dos ayatolás do poder. Isso, como apontado, tornaria o conflito muito mais profundo e preocupante. Existe também uma variação dessa hipótese: a possibilidade de os iranianos terem recebido equipamentos nucleares táticos de parceiros, como Pequim. Essa seria uma informação crucial que poderia justificar a pressa do presidente Donald em mudar de posição. Outra perspectiva, mencionada com base na opinião do especialista Tariq Ali, sugere que o verdadeiro objetivo por trás da pressão sobre o Irã não é apenas a questão nuclear, mas sim impedir que os iranianos vendam petróleo e gás diretamente para Pequim. Isso permitiria aos Estados Unidos, e a Tel Aviv, controlar o fluxo de energia na região, fortalecendo o petrodólar e o gás-dólar e, assim, sitiando economicamente Pequim. Essa visão se alinha a uma teoria de um plano maior, revelado pelo general Wesley Clark em 2003, que previa a desestabilização de 7 países no Oriente Médio ao longo de 5 anos, com o Irã sendo o último alvo, como uma etapa anterior a um confronto direto com Pequim. No início do conflito, os Estados Unidos teriam dito a seus aliados que só entrariam se os iranianos atacassem diretamente alvos americanos. Apesar da ajuda na interceptação de projéteis, Washington teria alertado Tel Aviv para não escalar, como no episódio em que o presidente Donald teria bloqueado a ideia de eliminar o líder iraniano. No entanto, a mudança de postura atual sugere que essa linha vermelha pode ter sido cruzada, ou que algo mais significativo motivou a intervenção direta. Fala-se sobre a capacidade militar que os Estados Unidos possuem e Tel Aviv não, como o GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, uma bomba de 13.660 kg capaz de destruir instalações subterrâneas como o reator de Fordov, perfurando até 60 metros de profundidade antes de detonar. A posse dessa arma é vista como um ponto de alavancagem para trazer as partes à mesa de negociação, mas se o acordo não se concretizar, os Estados Unidos poderiam fornecer a arma ou se envolver diretamente. Hipótese 2. Chantagem e controle. A segunda hipótese, e a mais sombria e contundente explorada na live, é a de que o presidente Donald estaria sendo chantageado e, por isso, forçado a entrar no conflito. A pergunta aqui é: quem teria o poder de chantagear o presidente Donald e por quê? A discussão aponta para a influência significativa que Tel Aviv exerce em Washington. Argumenta-se que o primeiro-ministro de Tel Aviv e o país que ele governa controlam muito mais senadores e deputados federais nos Estados Unidos do que o próprio presidente. Essa influência não seria apenas por alinhamento ideológico, mas, em alguns casos, por comprometimento, ou seja, posse de documentos comprometedores. O coronel Douglas MacGregor é citado, afirmando que o primeiro-ministro de Tel Aviv está determinado a usar seu controle sobre Washington para estabelecer a hegemonia política de Tel Aviv na região. O coronel Lawrence Wilkerson, por sua vez, relata que em 2002, após os eventos de 11 de setembro de 2001,
a inteligência conhecida como Mossad chegou a dominar o Pentágono e o Congresso americano, influenciando a decisão de invadir o Iraque. As crônicas de Ted Gunderson são mencionadas como fonte para entender esse jogo de poder. John Kiriakou, ex-chefe de operações da CIA no Afeganistão, corrobora a ideia de que os Estados Unidos irão entrar no conflito e que os neoconservadores, grupos que favorecem intervenções militares, muitas vezes ligados ao complexo industrial bélico, conseguiram quebrar a postura America First do presidente Donald. Kiriakou sugere que eles o pegaram, implicando que o presidente foi comprometido. Dr. Michael Scheuer, ex-chefe da unidade da CIA dedicada a Osama Bin Laden, é citado com uma declaração ainda mais forte. Na história, nunca houve uma legislatura estrangeira tão completamente controlada por outro país quanto o Congresso americano é controlado por Tel Aviv desde 1948. Somos propriedade integral deles. Para ilustrar o potencial controle sobre líderes ocidentais, é mencionada uma entrevista no programa Piers Morgan com o filho de um dos fundadores do Hamas, que trabalha para a inteligência conhecida como Mossad. Ele teria afirmado que todos os países do Ocidente que não ajudarem Tel Aviv nesse conflito irão cair, indicando que essa rede possui o poder de influenciar quem permanece ou sai do poder, possivelmente através de informações comprometedoras. Aqui, a live faz uma conexão direta com o presidente Donald. A pergunta crucial se torna: o presidente Donald teve relacionamentos com indivíduos conhecidos por levantar documentos comprometedores de pessoas poderosas? A resposta apresentada é sim, citando as relações de Donald com o indivíduo conhecido como Jeffrey Epstein e com o indivíduo conhecido como P. Diddy. O livro One Nation Under Blackmail, de Whitney Webb, é destacado como uma obra essencial para entender essa rede de crime organizado, agências de inteligência e operações de chantagem, com foco particular em Jeffrey Epstein e suas conexões. Embora o livro não apresente evidências diretas e conclusivas de que o presidente Donald está sendo chantageado no contexto atual, ele detalha associações que sugerem vulnerabilidade. É mencionada a figura de Roy Cohn, advogado influente com laços no crime organizado e em operações de chantagem, operando um banco de favores envolvendo políticos e figuras influentes, que foi mentor político do presidente Donald. A presença de Donald em festas notórias no Estúdio 54, associado a Cohn e a práticas de obtenção de informações comprometedoras, é citada. A relação próxima do presidente Donald com Jeffrey Epstein também é abordada pelos livros de Whitney Webb, descrevendo Frankenstein como uma figura central em operações de chantagem, possivelmente agindo para a inteligência da Terra Prometida, Israel. A aquisição por Donald de um iate anteriormente usado em atividades potencialmente ligadas à chantagem também é mencionada. Conexões com redes de inteligência e figuras como Leslie Wexner, que deu a Jeffrey Epstein amplo controle sobre seus ativos, são apresentadas para reforçar a tese de que J. Jeffrey Epstein operava em círculos que utilizavam informações comprometedoras como ferramenta de controle. Se Jeffrey Epstein tinha ligações com a inteligência de Tel Aviv, isso poderia ser um canal para a inteligência conhecida como Mossad exercer pressão sobre o presidente Donald. O próprio presidente Donald já fez declarações públicas sobre a vulnerabilidade de presidentes à chantagem, sugerindo implicitamente que ele próprio poderia estar sujeito a tais táticas. Sua exposição a escândalos e um ambiente por vezes caótico durante seu governo também poderiam criar oportunidades para comprometimento. A live também recorda um episódio envolvendo o presidente Bill Clinton e o espião Jonathan Pollard, condenado por fornecer informações ao Mossad. Durante negociações de paz, primeiros ministros de Tel Aviv, incluindo Benjamin Netanyahu e Ehud Barak, teriam supostamente tentado usar informações comprometedoras sobre Clinton, supostas gravações de conversas telefônicas, para pressionar pela libertação de Pollard. Isso demonstra, segundo a análise, como a tática de usar informações comprometedoras pode ser empregada quando um líder não atende às ordens do Mossad. A relação do presidente Donald com Diddy, o rapper, também é explorada, mostrando que eram amigos próximos nas décadas de 1990 e 2000, frequentando os mesmos círculos sociais e eventos. Diddy, por sua vez, é uma figura que, segundo dito na live de Daniel Lopes, também fazia esse serviço de levantar documentos comprometedores, e talvez até ajudasse a inteligência de Tel Aviv nisso. A proximidade de Donald com Diddy e Jeffrey Epstein levanta a questão de se ele poderia ter se comprometido através dessas relações. Além da chantagem direta, a live levanta a possibilidade de eventos cisne negro ou ofensivas de bandeira falsa nos Estados Unidos como um gatilho para forçar a intervenção no conflito. Há alertas sobre potenciais ofensivas cibernéticas que poderiam derrubar sistemas nos Estados Unidos, ataques contra embarcações americanas no Oriente Médio ou, mais drasticamente, ataques contra cidades americanas como Nova York e Washington. Vídeos de grupos como Anonymous e declarações do ex-diretor da CIA Mike Pompeo sobre a capacidade cibernética iraniana e a presença de células dormentes nos Estados Unidos são mencionados como indicativos desses perigos iminentes. Estamos, portanto, diante de um cenário altamente preocupante, onde os Estados Unidos podem estar sendo levados a um conflito de grandes proporções,
Seja por novas informações de inteligência que indicam uma ameaça nuclear iraniana, seja por pressões nos bastidores, incluindo chantagem baseada em comprometimento pessoal, ou por eventos de falsa bandeira orquestrados para gerar apoio público à guerra. A live conclui enfatizando as perguntas vitais que se impõem. Se uma ofensiva acontecer em território americano, quais serão as consequências? Qual o cenário mais provável? E, crucialmente, como um cidadão, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, pode se proteger diante desse caos potencial? As próximas horas ou dias podem ser definidores para o destino da humanidade, com impactos que reverberariam globalmente, incluindo no Brasil, com possíveis aumentos nos preços de energia e produtos, demissões e falências de empresas. A live convida os espectadores a buscarem informações mais aprofundadas sobre a data provável, o local especulado para um evento desse tipo nos Estados Unidos e, mais importante, as estratégias de preparação e proteção, bem como a possibilidade de se posicionar financeiramente nessa situação. Esse foi mais um resumo de uma das lives do Daniel Lopes. Lembre-se, eu faço estes resumos para as pessoas que, assim como eu, não conseguem acompanhar a live de mais de 1 hora do Daniel. Se este conteúdo foi legal para você, ou te ajudou em algo, vou pedir para que você se inscreva neste canal e deixe o like neste vídeo. Todo dia você vai encontrar resumos das lives que irão te ajudar na sua jornada. Abraços e até o próximo resumo.